Olá, pessoal. Dando sequência no conteúdo da disciplina Engenharia de Aplicação de Defensivos Agrícolas, hoje nós vamos tratar nessa videoaula sobre o tema atomização. Ficou dividido dessa forma, né? A gente vai falar um pouco aí sobre os conceitos básicos de atomização, falar sobre propriedades essenciais dos fluidos, falar sobre a teoria por trás da atomização por pressão, ou também conhecida, né, por atomização hidráulica, falar sobre a atomização pneumática, a centrífuga e finalizar, na verdade, essas três são as principais, né, que a gente utiliza, e fechar essa videoaula com algumas questões que devem ser respondidas por vocês, né, de forma a validar, né, verificar aí os conhecimentos que foram apresentados aí dentro desse tema. Bom, fazendo uma breve introdução, né, o que é atomização? Atomização, todo mundo já tem conhecimento sobre isso, né? Atomizar é o efeito de você fracionar um líquido em pequenas gotas, né? Então, a gente tem um líquido que ele está ali no reservatório, ele está todo contínuo, por algum método a gente vai produzir um spray de gotas, né? Até o termo spray, pessoal, spray é uma coleção de gotas, né? E nós vamos assumir que essas gotas elas tenham aproximadamente um formato esférico ao longo de todos os nossos estudos aqui. Por que eu estou falando que a gente vai assumir? Porque dependendo da gota, né, obviamente ela não vai ter esse formato redondinho, esférico, né, que a gente conhece lá, em razão de várias características, como por exemplo, as características de tensão superficial, viscosidade, a velocidade que essa gota está se deslocando na atmosfera, né, o ar ele pode acabar dando uma forma diferente aí a essa gota. Mas aqui nós vamos assumir que essas gotas, essas partículas, sejam perfeitamente esféricas, né? E dentro da aplicação de defensiva é muito importante a gente estudar, né, esses efeitos aí do tamanho de gota, né? Porque cada spray, cada característica desse spray de gotas aqui, ele vai ter influência na qualidade final do tratamento que nós estamos realizando. Então, dada essa importância aí, né, a gente vê um pouquinho sobre a questão de atomização dentro da disciplina. Okay? Aqui é uma figura que eu acho que é muito famosa, talvez você já tenham esbarrado com ela aí, né? Nós temos aqui 4 situações de gotas, né? Uma gota aqui com 400 micra, né? Então, essa gota ela tem um volume aqui, né? Que é o 4/3 de πr ao cubo, ou πd ao cubo sobre 6, né? A gente consegue saber o volume dessa gota. E nos demais quadrantes aqui, esse mesmo volume aqui da gota de 400 micra, ele foi dividido em um número maior de gotas. Então, no caso aqui nesse quadrante, nós temos 6 novas gotas, né? E essas gotas, elas têm o mesmo volume, só que aqui no caso nós reduzimos para 200 microns, né? 200 micras, aqui fomos para 100 e aqui para 50. Então, a gente percebe que, em termos de logística, né, de distribuição dessa gota dentro desse quadrante aqui, é observado que tem muita diferença, né? Então, por isso que é importante, né, a gente trabalhar essa questão, porque eu tenho que relacionar várias características, né? Desde questões relativas ao alvo, quem que vai ser o alvo do tratamento? É o inseto? Qual que é a mobilidade desse inseto? Nós vamos aplicar numa planta daninha? Então é importante a gente pensar em todas essas características no momento de efetuar uma escolha, né? Uma seleção aí de um tamanho de gotas adequado. Então, para nós, na parte de aplicação defensiva, é extremamente importante, né? Então, esse tamanho de gota ele deve atender o tratamento a ser realizado, além de influenciar muito na questão da dinâmica do espectro de gotas na atmosfera, né? Então, se uma gota é mais fina, obviamente, ela tem uma chance maior de sofrer deriva, né? Então a gente deve, o problema todo, né, é buscar uma dimensão, buscar um tamanho de gota que atenda ao tratamento de forma adequada e que minimize essas perdas de defensivo para o ambiente, tanto na forma de deriva, né, como também
na forma de evaporação. Então, nós devemos pensar por esses dois lados. Essa figura aqui apresenta uma série de vantagens e desvantagens de alguns tamanhos de gotas aí dentro da ideia da aplicação de defensivos, né? Então vamos aqui, ó, gotas pequenas, né, de 100 micras aqui a gente já tem a vantagem, excelente cobertura e baixo escorrimento, né? Então nós vamos conseguir cobrir um percentual da área foliar maior ou da área do alvo, por melhor dizer. E nós teremos também um baixo escorrimento, porque cada gotícula ela tem uma massa reduzida, né? Então a tendência dela escorrer, dela cair para o solo será menor, ok? Em contrapartida, essas gotas vão se evaporar muito mais rapidamente, né? Porque elas têm uma superfície específica maior, então o efeito da atmosfera ali, né? Da temperatura e umidade vão atuar para secar essa gota mais rápido, ok? O potencial de deriva, conforme já mencionado, é muito alto, né? E aqui também nós temos uma outra desvantagem, que é a baixa penetração no dossel da planta, né? Em condições adversas. Isso aí vem desde a questão de deriva, né? Desse material, dessas partículas, né? Se desviarem do alvo, e também pela baixa energia que elas vão acumular, né? Então, se a gente pensar em termos de energia cinética, temos a dependência basicamente aí da massa e da velocidade. Lógico que um corpo que ele tem uma massa menor, ele vai adquirir uma energia também menor, né, proporcional a essa massa. Então, o transporte, né, ele pode ser também prejudicado em razão disso aí, ok? Passando por uma gota um pouquinho maior, né, a gente já consegue ter ainda conseguimos, né, ter uma cobertura muito boa, baixo escorrimento das gotas e uma boa eficácia aí para os produtos fitossanitários de contato, né? Esses produtos são aqueles, a grosso modo, né, não vamos entrar em alguns detalhes, mas que a grosso modo eles não são translocados na planta, né? Então é necessário que você tenha uma deposição maior nessa superfície para conseguir ter uma eficiência nesse tratamento, né? A questão de evaporação ainda está muito rápida, né? Vai secar na folha. Potencial de deriva ainda, né, se apresenta aí de uma forma problemática, não tanto igual 100 micras, né? E no caso aqui já tem uma melhora na questão de penetração, porque a gota ela tem um pouquinho mais de massa, né? Então ela consegue adquirir mais energia. Com 350 gotas, 350 micras, perdão, né, já tem boa cobertura, né? A cobertura já não vai ser tão grande igual nas duas condições anteriores, mas nós vamos ter uma melhoria em termos de baixo potencial de deriva, a gente vai ter, em função da maior massa, né, uma boa penetração no dossel, eficácia relativamente boa aí, né, para produtos de contato, e aqui já começa a surgir o problema de escorrimento, né? Na medida que essas gotas ficam maiores, obviamente elas terão mais massa e a chance delas escorrerem e caírem no solo se torna maior, ok? No caso, por que a gente não trabalha com uma gota de 600 micro, até de 1000 micras, né, por assim dizer, 1000 micrômetros? É porque ela vai ter, né, uma série de desvantagens que já não passam a ser tão toleráveis dentro de um tratamento, né, como, por exemplo, baixíssima cobertura, alto escorrimento das gotas, eficácia reduzida para produtos de contato, isso porque nos produtos de contato é necessário que nós tenhamos uma maior cobertura dessa superfície, então a gente já começa a ter perda nessas situações, mas é lógico que esse tamanho maior de gota ele vai produzir, né, a questão aí de vantagens em termos de redução de evaporação, redução do potencial de deriva, boa penetração, né, a gota ela é bem grande, tem bastante massa, então ela adquire muita energia, né, e perde essa energia para a atmosfera também de uma forma mais lenta que as gotas menores. Então,
a gente reflete, né, a gente tem que refletir, na verdade, aqui a importância, né, que esse tratamento, que essa escolha do tamanho de gota, na verdade, ele deve ter dentro da ideia de tecnologia de aplicação, ok? Bom, pessoal, agora a forma que nós vamos fazer esse processo de atomização, ela pode ser também variada. Existem vários processos aí que vão produzir gotas, que vão proporcionar fragmentação, ok? Nessa aula aqui, a gente vai abordar, em princípio, só o processo aí chamado de atomização por pressão, ou também atomização hidráulica, né? Vamos utilizar aí, no caso, essa fonte de energia, é a pressão que é imposta ao líquido, né? Então, o líquido ele é pressurizado e forçado a sair por orifício, né? Então, ele, na medida que ele tem contato com a atmosfera, ele acaba sofrendo atomização. Temos a utilização aí do processo pneumático, que no caso é a energia do ar, é utilizada para fragmentar essas gotas. E vamos falar também sobre o centrífugo, né, que vai utilizar a energia proveniente de uma rotação de um mecanismo, né, para produzir esse espectro de gotas. Tem dois outros aqui, só para a gente ampliar um pouco essa nossa ideia de atomização. Não são tão utilizados na agricultura, mas existem, né? Então a gente tem o processo ultrassônico, né, que ele utiliza de uma fonte que vibra, né? Então nós temos um sistema com uma vibração, né, em amplitude e frequência controlada, que em contato com o fluido é capaz de produzir também essa fragmentação. E temos a eletrostática. Percebam, né, que essa eletrostática, a fonte de energia é um campo magnético. Então, nesses dois casos relacionados aqui, né, que estão marcados com asterisco, a gente não vai chegar a detalhar porque a utilização na agricultura é pouca, né? E até para a gente conseguir resumir o conteúdo, nós não vamos mencionar nada sobre esses processos aí. Não confundam essa eletrostática, pessoal, com o termo, né, que é muito comum quando a gente utiliza o processo de eletrificação das gotas, né? Então a gota é formada por qualquer um processo e por indução você coloca uma carga na gota. Não tem nada a ver. Isso aqui é a eletrostática para formar gotas de fato, ok? Então, dando sequência, agora a gente vai falar sobre algumas propriedades essenciais dos fluidos que vão nos ajudar, né, a entender melhor o efeito dessas características no processo de atomização. Por que a gente coloca um adjuvante? Por que a gente faz isso? Por que faz a seleção de uma ponta, né? Então, são algumas características que, na verdade, é uma revisão, né? Acho que todo mundo aqui já viu esses termos aí anteriormente, né? O primeiro que aparece aqui, pessoal, é a tensão superficial. A tensão superficial é comum, né, da gente ouvir esse termo aí, várias vezes aparece para nós, só que é um pouco difícil contextualizar, né, dar o conceito de fato. A tensão superficial, ela faz com que as moléculas mais externas do líquido apresentem uma força resultante de coesão maior que as forças que estão na parte mais interna do líquido, né? Então, essa característica, né, a gente percebe que em determinado ponto aqui, né, no interior do líquido, tem essa distribuição aqui de forças, né, vamos assim dizer, né, forças de coesão de forma radial, e obviamente essas que estão na parte externa, elas não têm essa comunicação aqui com o meio circundante. Então, isso vai fazer com que esses componentes de força de coesão mais próximos aqui desse limiar, né, do líquido com o ar, por exemplo, essas forças sejam maiores e dessa forma, essa extremidade aqui vai se comportar como se fosse uma membrana elástica, né? Então, essa força aí, essas forças de coesão atuando de forma diferenciada nessa região, é que vão, por exemplo, dar, né, formato característico. Opa, deixa eu
aqui a gota, né? Por que que o bicho, quando pousa na água lá, e não atua? Porque não conseguiu quebrar, né, a tensão superficial do líquido, né? Ele fica suspenso aqui em razão dessa característica. A gente pode falar, né, que a tensão superficial ela tende a estabilizar o líquido, né, evitando que ele seja quebrado, inclusive em partículas menores dentro desse processo de atomização, certo? Então, a atomização ela sofre influência da tensão superficial. Quanto maior a tensão superficial, mais difícil se torna a fragmentação, né? A gente vai ter, no caso, até formação de gotas que são maiores em relação ao tamanho, né, de diâmetro maior. Então, tem um parâmetro que a gente vai ver na próxima aula, que é o DMV, né? Fluidos que têm elevada tensão superficial, eles tendem a apresentar um parâmetro de caracterização chamado DMV maior. O DMV é como se fosse o diâmetro médio da população de gotas ali. A gente vai ver isso melhor numa aula seguinte. Bom, a título de ilustração, coloquei aqui alguns itens, né? Na verdade, algumas substâncias, alguns líquidos e as suas respectivas tensões superficiais, né? Então, tem o ácido acético, 27,6 DIN por centímetro. Tenho aqui o hexano, né? 18,4. São os que têm menor tensão superficial, né? Deixa eu conferir isso. E temos aqui a da água, olha. A água a 0 graus, né, ela é 75. Só que quando a gente passa ela aqui para o ponto de ebulição, né, no caso na altura do mar, né, 100 graus Celsius, nós temos aí uma redução bem significativa, né? Nós fomos de 76 para 45. Então, o que que isso aqui vai nos dizer, né, pessoal? Em termos de atomização, quanto você tem um aumento dessa tensão superficial, né, desculpa, um aumento da tensão, isso mesmo, um aumento da tensão superficial, nós teremos a formação de gotas maiores, né? Então, a própria água, né, ela, a 0 graus aqui ela tem 75, aqui ela tem 58. Então, pode ser, né, que essas variações de temperatura do próprio líquido, da cauda durante a aplicação, elas vão produzir uma variação no espectro de gotas. Essa variação vai ser significativa? A gente não sabe, né? A gente deveria até, inclusive, intensificar os estudos nessa parte aí, para saber qual que é o efeito, né, dessa variável aí, ok? Então, pegando a água aqui, olha, só mais um exemplo aqui interessante, a água a 20 graus, 72,87, água mais açúcar, né, sacarose e águas, foi para 76. Então, só para a gente registrar esse efeito da substância, né, dos adjuvantes dentro aí do processo de atomização, porque ela está mexendo, né, trabalhando as características do fluido. Próxima característica, pessoal, é a viscosidade, né? Então, o mel, né, um óleo, uma cera, né, elas apresentam viscosidade elevada, né? O que é a viscosidade? A viscosidade ela mede a resistência que um fluido apresenta ao escoamento. Quanto mais viscoso for um determinado fluido, mais lentamente ele vai se movimentar. Okay? Então, essa também é uma característica importantíssima dentro da atomização. Coloquei aqui novamente algumas substâncias só para a gente ter esses exemplos aqui, né? Ó, viscosidade do álcool, viscosidade da água. Então a gente foi aqui né, dentro que é 10 a menos 3, 10 a menos 3 foi de 0,2 para 1. Né? Então a água ela é mais viscosa que o álcool etílico. E é lógico que, assim como nós tínhamos o efeito da temperatura na tensão superficial, essa temperatura do fluido, né, da substância, ela vai interferir também na viscosidade. Então, nós temos aqui, ó, essa curva aqui está ajustando. Né? Quando eu tenho a redução da temperatura de um determinado fluido, né? Aqui o exemplo é para água, né?
mas quando nós reduzimos a temperatura, nós temos um ganho em termos de viscosidade, ok? Então essa é outra característica que nós vamos identificar mais à frente nessa aula, que vai influenciar diretamente aí na teoria, né, por trás da atomização, ok? Bom, só para exemplificar, qual que seria o efeito da viscosidade, né? Então nós temos aqui um dispositivo atomizador, aparentemente uma ponta, né, normal, um princípio hidráulico, mas aqui a gente tem líquidos que estão em 3 regimes, né, caracterizados aí como baixo, médio e alto em termos de viscosidade. Então a viscosidade ela vai ter um efeito muito parecido à tensão superficial quando se trata do tamanho de gotas, né? Então a viscosidade ela atua meio que restringindo a agitação das moléculas do fluido, o que tende a reduzir a quebra e dessa forma aumentar o tamanho da gota, né? Quando a gente tem um líquido, então, com baixa viscosidade, a atomização ela ocorre de forma mais fácil. Então, aquela energia que foi colocada no líquido, ela vai ser melhor aproveitada para produzir gotas, né? E essas gotas vão apresentar um aspecto, né? Uma característica do espectro de gotas, ele, na verdade, de tamanho menor, né? Então, o aumento dessa viscosidade, ela também faz com que a zona de formação de gotas, né, ela ocorra mais distante do orifício. Essa é outra característica, né? Então, a viscosidade junto da tensão superficial, nós vamos ver que são parâmetros que estão diretamente por trás aí da teoria da atomização. Uma característica bem comum, né, a questão da densidade do fluido também, né, a relação de massa e volume que o fluido ocupa, né, ela vai influenciar na atomização, não vou ficar mais tempo aqui. Uma característica importante também que a gente pode utilizar, né, a densidade relativa, que no caso é a densidade do líquido que nós estamos trabalhando em relação à densidade da água. No caso aqui é necessário, né, quando se faz essa comparação, registrar qual foi a temperatura que os procedimentos, né, de determinação da densidade foram efetuados, né? Então, se eu falar que uma cauda, né, apresenta uma densidade 1,1, quer dizer que em relação àquela água que foi utilizada para preparar, a densidade da cauda foi um pouquinho maior, vamos supor, né, que em razão aí da adição de certos adjuvantes. Outro item aqui, que pode ser utilizado é o peso específico. O peso específico basicamente a gente pegar, né, a densidade e multiplicar pela gravidade, aqui eu coloquei como a relação peso-volume, né, nós vamos ter o peso específico da substância. Pode também ser utilizado, só que esse aqui vai ser em menor grau que os demais, ok? Agora nós vamos passar para a atomização por pressão, também conhecida por atomização hidráulica. Acho que todos aqui já ouviram falar sobre os pulverizadores hidráulicos, né? São pulverizadores que utilizam desse processo de atomização. Então, a gente já sabe, né, que atomizar é fracionar um líquido em pequenas partículas, em pequenas gotas, e na atomização por pressão, como o nome indica, né, a fonte de energia ali vai ser uma pressão adicionada ao líquido, né, e esse líquido será forçado a sair por um orifício de tamanho reduzido. Então, isso aqui é um pulverizador, né, que tem o processo aí de atomização por pressão, e é um equipamento muito simples, né? Acho que isso aqui encontra muito em barbearia, acho que todo mundo certamente já viu isso aí. Bom, o que está por trás dessa relação toda, né, que é o seguinte: quando a gente pega uma mangueira, né, e tampa lá a saída dela, na verdade a gente reduz a seção de saída, a gente pode pensar, né, relembrar daquela equação da continuidade, né? O líquido contido dentro desse conduto forçado, ele tende a manter constante a sua vazão.
independente da vazão, da variação da área da seção do conduto, da seção de saída. Então, quando a gente reduz a área da seção de saída, nós vamos ter um aumento, por agora, vamos falar que é proporcional, mas não é bem assim, né? A gente vai ter um aumento da velocidade do líquido. Por quê? Porque a gente tem que compensar a diferença na seção, né? A área reduziu, a velocidade tem que ser maior para manter a vazão, ok? Então, o aumento da velocidade resulta no acréscimo da energia do fluido, porque se a gente analisar cada pequeno volume dentro desse fluido aí, quando ele está numa velocidade maior, né? Vamos pegar a massa desse fluido ali, né? Por estar numa velocidade maior, ele adquire mais energia, obviamente, né? Então, dessa forma, ocorre o processo de atomização. Aqui tem uma figura, pessoal, ilustrando essas regiões, né? Que compõem aí o processo de atomização. Então, a atomização, ela não ocorre de uma vez, né? Se a gente for pensando em termos de velocidade do líquido deixando um determinado orifício, nós teremos 4 regiões ali bem definidas, de acordo com o que está lá no Srivastava, 2003, né? Ele faz uma caracterização sobre essas velocidades e também sobre a vazão, né? Velocidade e vazão está dentro aí da mesma ideia, né? Então, aqui nós temos no eixo X, seria a taxa de fluxo, né, do líquido, e aqui nós temos o comprimento do jato. Bom, inicialmente, pessoal, nós temos essa região aqui, ó, conhecida como drop formation, né? Nessa região, a vazão do orifício é baixa, e as gotas, o que acontece? Elas vão crescendo lentamente e ficam aderidas, né, no bocal, até o momento em que elas vão atingir um peso suficiente para a sua individualização, e dessa forma elas vão cair num regime aí de queda livre. Acho que todo mundo já fez essa experiência de abrir lentamente a torneira da pia de casa, né, e ver que o líquido ele vai se acumulando ali, né, e em determinado ponto, quando ele adquire uma massa suficiente, ela se desprende daquele corpo contínuo de líquido e cai, né, por ação da gravidade. Então, essa aí seria um exemplo mais básico aí sobre essa região de drop formation. Agora, essa região de varicose aqui, o que acontece? A gente vai continuar girando o registro da torneira, né? A gente vai aumentar a vazão, certo? E esse aumento na vazão, ele vai proporcionar um aumento do jato, certo? Nesse caso, a gente já está pensando em termos de distância lá do bico da torneira, né? Então, o que acontece? Esse aumento do jato, ele vai vir junto da redução do tamanho de gotas, né? Aquela gota que antes, né, ela precisava adquirir uma massa grande para cair, né, para se desprender do líquido contínuo e cair, agora ela já vai ter um tamanho um pouquinho menor, certo? A próxima região aqui, a gente continuando, né, o processo de aumento da vazão, nós teremos a região de sinuose aqui, eu acho que essa é a tradução disso aqui mesmo, mas a ideia é a seguinte, a gente continua aumentando essa vazão, e aí no caso, o líquido ele vai, né, por ganho de velocidade, ele vai adquirir mais energia, né? Então, essa energia vai produzir oscilações naquele jato, né? Fazendo com que o jato reduza o seu comprimento e as gotas se tornem um pouquinho maiores. Então, a gente percebe que o comprimento do jato, né, ele atingiu o ponto de máxima entre a região de varicose e essa região de sinuose aqui, ó. Então, essa característica, né, agora o jato, o cordão, né, ele já não vai ficando tão grande, ele vai reduzir até chegar na região que a gente chama de atomização de fato, né? Então, essa última região aqui, a gente chegou numa vazão tal que está passando pelo orifício que vai ser capaz de produzir gotas. E nesse caso, essa produção de gotas, pessoal, ela ocorre próximo
do dispositivo, né? Então, se a gente estava pensando aí no exemplo da torneira, da pia, né? A gente conseguir, a gente não vai obter isso dentro da casa da gente, né? Mas se fosse possível, a gente aumentar infinitamente a velocidade e em determinado ponto, né, as gotas iriam começar a se formar logo aqui próximo ao orifício. Então essa é a região aí que a gente estuda, né, em termos aí de atomização. Então aqui que é o nosso interesse, né? Quando a gente coloca um orifício para trabalhar em determinado coeficiente, né, de vazão ali, que seja capaz de atingir uma velocidade mínima para produzir atomizações, né? Então nesse caso aí, o jato ele é finamente dividido em pequenas gotas e geralmente isso aí para uma ponta hidráulica ocorre numa distância 15 vezes maior que o diâmetro do orifício, certo? Na próxima figura, a gente tem basicamente a mesma ideia, né? Então, aqui, deixa eu colocar o pincelzinho. Então, aqui a gente tem aquela região, né, de gotejamento. Aqui a gente continua aumentando a vazão. A gente percebe que o comprimento, viu, pessoal, do gráfico anterior é esse aqui, ó, essa distância entre o ponto e a formação de gotas. Continuamos atingindo aumentando a velocidade, no caso, nós vamos chegar aqui numa redução do comprimento desse jato, né? E quase chegar aqui, né? Uma redução ainda maior, e aqui já é o processo de atomização, né? Onde que a gente colocou uma velocidade de saída do dispositivo atomizador que é capaz de promover a fragmentação, a formação do nosso tão importante espectro de gotas, né? Então aqui a gente percebe que o comprimento do jato, ó, ele é bem menor, né? Então ele está às vezes ali 15 vezes a mais aí do que o tamanho do orifício, ok? Só para a gente fazer uma relação, acho que o pessoal aqui que já fez a disciplina de hidráulica lembra do número de Reynolds, né? Relacionar as características da tubulação com o regime de escoamento. Então, a parte, né, dessas teorias por trás da atomização estão relacionadas ao número de Reynolds. Então, a gente vai ter que, né, ter isso aí em mente, não vamos utilizar diretamente, mas ele tem uma relação com dois coeficientes que são importantíssimos, que no caso é o de Weber e o de Onsorge, que a gente vai ver aqui na frente. Então é o seguinte, o número de Reynolds, isso aqui é a mesma equação que vocês já viram lá, né? É um valor adimensional, ok? E ele vai depender da densidade do líquido, ok? Da velocidade desse líquido na tubulação e também do diâmetro interno da tubulação e vamos dividir pela viscosidade, né? Então, por isso, né, que a gente fez aquela revisão anteriormente sobre essas características. Então, o número de Reynolds está aí e aqui está o adimensional de Weber. Né? Aqui já passa a ser interessante, pessoal, porque esse WE, né, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó, nessa figura, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, WE 8, 04, 13 e aqui 40, né? O que acontece? Se eu continuar aumentando esse número de Weber, esse adimensional, nós temos sempre a tendência de atomização, ok? Então, substituindo os valores de interesse aqui nessa equação, nós vamos encontrar, né, esse valor adimensional que quanto maior ele for, maior a tendência de quebra no tamanho dessas gotas. Ah, eu quero produzir um espectro de gotas mais fino, né? Então eu tenho que colocar o líquido no regime, né, passando naquele dispositivo atomizador, num regime tal que forneça um elevado adimensional de Weber. Quanto maior, maior a tendência de quebra no tamanho dessas gotas, né? Se a gente pegar e olhar aqui de uma forma mais detalhada, o que nós temos aqui na equação? Nós temos
uma densidade, só que não é a densidade do líquido, é a densidade do ar. Nós temos esse V real aqui, que é a velocidade relativa. Temos o diâmetro inicial da gota e temos a tensão superficial, ok? Então, pessoal, é o seguinte, na verdade, a atomização ela é uma briga entre energias, né? Porque nós temos ali dois fluidos envolvidos. Um fluido é um líquido, né? Vamos pensar na calda que está sendo pulverizada, e o outro fluido é o ar, né? O ar ambiente que a gente tem lá no momento da aplicação, né? Na atomização por pressão, quem tem maior energia é o líquido, né? Então, o líquido ele está mais carregado com energia, e quando ele entra em contato com o ar, que está com baixa energia, né, esse efeito da aerodinâmica, né, que vai produzir a atomização. Por isso que a velocidade relativa aqui é importante, a velocidade relativa entre os fluidos, ok? Então, a gente pode assumir que a velocidade relativa, nesse caso, seja basicamente a velocidade que o líquido deixa a uma determinada ponta. Por quê? Porque a velocidade vai ser muito maior do que a velocidade do ar. Então, se a gente imaginar, às vezes, uma ponta aí trabalhando, uma ponta mais comum, né, uma ponta leque, ela vai ter aí entre 20 e 30 metros por segundo, né, de velocidade. Então, essa velocidade ela é muito alta comparada com o ar, né? Então, por isso que na atomização por pressão é mais importante essa fonte de energia, né, que é a responsável por formar o espectro de gotas, ok? Então, o número de Weber, ele representa a relação que existe entre as forças inerciais e a tensão superficial dos fluidos envolvidos, né? No caso aqui, a tensão superficial é a tensão superficial do líquido. Por que força inercial? Porque a gente pega aqui e multiplica densidade por velocidade, nós temos aí uma relação que busca lá relacionada com a energia cinética, né? A densidade não é massa sobre volume. Se eu multiplico por velocidade, a gente tem aí né, um conceito que está relacionado com a energia cinética, né? Ou com as forças inerciais, por assim dizer, né? Para colocar de uma forma diferente. Então, quanto maior o adimensional de Weber, maior será o potencial de produzir atomização, conforme nós já mencionamos anteriormente, né? Aqui a gente tinha números menores, o que acontecia era o processo de gotejamento, só que a gente deseja a formação de gotas e gotas mais uniformes possíveis, né? Então a gente tem que ter esse adimensional um pouquinho mais elevado. Um outro adimensional que é muito utilizado também e vai nos ajudar a entender esses conceitos todos aí, é o número de Onsorge. O que o Onsorge ele faz? Ele descreve a tendência das gotas ficarem juntas ou se dispersarem por meio da relação da viscosidade com as forças inerciais e da tensão superficial do líquido. Vocês estão vendo aqui agora que inverteu, né? No caso, nós temos a relação. Nós temos aqui, relacionando a viscosidade do líquido com a densidade, né? E tensão superficial do líquido. Então, esse valor aí, ele vai nos passar o seguinte: quanto maior o valor, maior, isso aí vai depender bastante, pessoal, mas a gente pode ter uma ideia que maior será a tendência dessas gotas permanecerem dispersas. Isso porque tem uma característica, deixa eu só adiantar um slide aqui, porque o número de Onsorge, quando a gente vai aumentando o valor dele, ele vai meio que seguindo essa linha aqui, ó, né, que faz a diferença entre a atomização e os demais mecanismos de quebra, né? Então, de modo geral, né, se a gente aumentar aqui, o líquido ele vai apresentar uma tendência maior de ficar disperso, né, de ficar separado
em gotas individuais. Só para fazer uma síntese, né, de todas essas ideias, tem essa tabelinha aqui. Cada um desses adimensionais, né, o que o número de Reynolds faz? O número de Reynolds ele relaciona as forças inerciais com a viscosidade. O número de Weber ele relaciona as forças inerciais com a tensão superficial. O de Wonsorge ele relaciona a viscosidade com a inércia e a tensão superficial. E esses três adimensionais eles são relacionados por meio dessa equação aqui, ó. Então, o número de Wonsorge ele vai ser a raiz quadrada do número de Weber dividido pelo número de Reynolds, né? Por isso que a gente viu o número de Reynolds lá no início da apresentação, ok? Então, aqui, pessoal, a gente dá até para fazer uma análise, né, sobre esses valores aqui. Eu consigo, para uma determinada situação de fluxo, né, determinar qual vai ser o regime de escoamento. Então, essas ferramentas gráficas vocês vão encontrar, inclusive, na internet. Você encontrando o valor do adimensional de Wonsorge aqui, o OH, e encontrando, respectivamente, aqui o valor de Reynolds ou o de Weber, né, a gente encontra se aquele fluido ele vai, em determinada situação, passar por um processo de atomização ou não, ok? Na aula, né, eu deixei aqui um exemplo, gente, para vocês tentarem fazer em casa. E aqui, o que vocês podem fazer? Calcular todos os adimensionais, né? Calcula o adimensional de Reynolds, calculem o de Weber e também o de Wonsorge. Na verdade, esse aqui não dá porque a gente não tem o tamanho da tubulação. Ó. Nós temos aqui o exemplo, né, que a densidade do líquido é 1000 kg por metro cúbico, viscosidade 0,001 pascal segundo, tensão superficial 0,072 Newton por metro, velocidade 20 metros por segundo e o diâmetro inicial das gotas de 1 milímetro, ok? Então, a ideia aqui é que vocês tentem fazer, pessoal, nessas duas situações. Essa aqui é a primeira situação e nessa outra aqui vocês vão mudar esses valores, ó, mudar a viscosidade, mudar a velocidade, aí vocês vão identificar, né, o que vai acontecer com os respectivos valores desses adimensionais, no caso aí o adimensional de Weber e o de Wonsorge. Na verdade, dá para calcular o de Reynolds, né, pela relação que foi apresentada para vocês aí, né, que o coeficiente de Wonsorge, ele será, não sei se eu vou... Ele será aqui no caso... o de Weber aqui, né, dividido pelo Reynolds. Então, dá para chegar no valor de Reynolds também, ok? Dando sequência, né, quando a gente fala uma atomização, formação de gotas, existe toda uma teoria, né, toda uma mecânica por fluidos atrás. A gente já viu um pouquinho só dessa relação, né, mas é importante termos em mente que quando a gente vê um spray saindo de uma ponta, né, existem ali diversas regiões. O que está representado para vocês aqui são apenas duas, né, as mais básicas de todas, que é a região de formação de gotas e aqui a chamada região do spray, por assim dizer. A gente vai explicar aqui. O que acontece? Nessa região de formação do spray aqui, nós temos a presença de um núcleo, né? Então a gente tem aqui um núcleo ou então uma lâmina do líquido que está sendo injetado e nós vamos ter um processo de quebras primárias. O que é essa quebra primária? É o rompimento do líquido, né, desse núcleo de líquido aqui, que no caso vão ser formados ligamentos, né, e também algumas estruturas criadas a partir do orifício da ponta. Então, nesse caso aqui, né, o líquido, esse núcleo, né, esse filete, essa lâmina
quando entra em contato com o ar atmosférico aqui, ela começa a sofrer o arraste e vão se formando, na verdade, saindo, né, esses filamentos, esses corpos de líquido um pouquinho maior, que vão futuramente dar origem aí às gotas, né, que nós aplicamos. Então essa desintegração, pessoal, ela ocorre em função das instabilidades que surgem nessa interface, né? Qual que é a interface aqui? É líquido e gás, líquido e o ar ambiente, né? Que na verdade aí vão ocorrer esses distúrbios na superfície do líquido durante a penetração no ambiente, né? Onde que tem o ar, certo? Então, quando aquela lâmina de líquido penetra no ar atmosférico, vão surgir ali instabilidades, certo? Que vão produzir esses distúrbios na superfície e esses distúrbios vão gerar ligamentos, gerar gotas um pouco sem forma definida, né? Para serem quebradas de uma forma mais fina, né? Na chamada quebra secundária, ok? Então aqui, ó, a gente vê entre a quebra secundária e a primária tem alguns corpos, a gente vai identificar, lógico, gotículas já menores, só que a gente vê que tem alguns corpos que não são esféricos, nem estão próximos disso, né? Então esses corpos, esses ligamentos ainda vão ser rompidos pelo transporte, né, no ar, né, por esse distúrbio que o ar produz no ligamento, né, de líquido, por assim dizer. Mas a região importante para nós aqui, eu vou resumir um pouco, essa região de quebra secundária, né? No caso, esses ligamentos maiores, esses fragmentos maiores aqui, eles vão ser quebrados nessa região, certo? E aqui já nós teremos as gotas esféricas, né, dentro daquilo que nós já combinamos lá nos primeiros slides, né, assumindo aí formato aproximadamente esférico para todas essas gotas. Na região daqui para baixo, pessoal, a gente está falando basicamente em quê? Em transporte, né? Então, essas gotas ainda vão estar carregadas com energia, essa energia que vai influenciar na velocidade de queda, na distância que elas podem percorrer, se for vamos falar, um lançamento horizontal, ok? Mas aqui não tem muito segredo não, né? Aqui é inclusive a parte em que as gotas vão estar sujeitas à deriva, à evaporação, mas dentro do processo de atomização, o importante seria daqui para cima, perfeito? Então, só para a gente ter ideia que existem nessas regiões aí, e saber caracterizar um pouquinho melhor esse processo de quebra, né? Porque geralmente a gente só escuta o pessoal falando, é porque o líquido sob pressão passa no orifício e forma gota, né? Então, a teoria, né, os conceitos estão de forma sumarizada aí para vocês. Conhecendo, pessoal, as características do líquido, eu posso estimar qual que é a velocidade mínima que ele tem que apresentar para que ocorra o processo de atomização. Lá atrás, nas figuras que foram apresentadas, a gente viu, né, que a velocidade ou a vazão, né, as duas estão intimamente relacionadas, que a velocidade ela tem uma influência enorme no processo de atomização. Né? Então, para a gente conseguir fracionar, a gente tem que dar velocidade, a gente tem que aumentar a vazão sobre um determinado orifício, ok? E esse modelo aí, ele permite estimar essa velocidade mínima para que ocorra a atomização por pressão. No caso aqui, a gente já sabe quais são essas características, né? Eu preciso da tensão superficial do líquido, precisamos também da viscosidade, precisamos da densidade e conhecer uma coisa muito importante que é o diâmetro da saída do orifício, né? O importante aqui, gente, é a gente ressaltar que cada fluido ele vai apresentar uma velocidade específica para atomização. Uma vez, né, que existe a dependência desses parâmetros todos aí, né? A gente depende de tensão superficial, depende de viscosidade, depende de densidade e depende também da ponta que nós estamos utilizando. Se eu troquei por uma ponta de vazão maior, o orifício é maior, é menor, então esses parâmetros vão influenciar e para cada condição nós vamos ter que
se necessário, estimar valores para que ocorra esse processo, ok? Na sequência aqui, nós temos um outro modelo, na verdade, aqui ele vai, no caso, é uma estimativa também, né, onde que a gente vai estimar a velocidade do jato por meio da equação apresentada aí, só que nesse caso a gente tem que tomar cuidado que aqui nós estamos presumindo que a velocidade de atomização ela já foi alcançada. Então você tem uma ponta que está funcionando, ela está no seu operacional perfeito, está formando lá o espectro de gotas e você deseja conhecer qual a velocidade do fluido, né? Então a gente pode utilizar desse modelo aqui para essa determinação, ok? Tá? Vazão da ponta. Nós sabemos também lá da hidráulica básica, né, que a vazão é o produto entre a velocidade e a área. Se eu tenho um canal, né, de irrigação, basta eu determinar, estimar a velocidade do fluido ali, saber a área da seção, eu consigo estimar a vazão. Ok, né? Acho que não tem segredo nenhum aqui. Eu coloquei como exemplo aqui a velocidade em metros por segundo e a área do orifício em metros quadrados. A vazão, ela será em metro cúbico por segundo, né? Só que nós temos um cara aqui que não foi mencionado, que é o coeficiente de descarga. O que é o coeficiente de descarga? Se eu tiver um valor igual a 1 aqui, né, a equação ela fica basicamente velocidade vezes área. Então, velocidade vezes área. Só que, quando nós temos um regime que está sob pressão, né, um conduto forçado, ainda mais no que diz respeito a uma ponta que está em regime de atomização, nós devemos pensar que aquela ponta ela não vai conseguir obter essa vazão teórica, né, em razão de algumas características. Né? Quais seriam essas características? Bom, o que o coeficiente de descarga ele vai fazer? Só para a gente adiantar, o coeficiente de descarga ele vai, ó, isso aqui é 100%. Aí o coeficiente de descarga fala, não, isso aí vai ser só 30%. Então, para a ponta, nessas pontas mais comuns, geralmente está entre 0,2 e 0,4, mas a gente vai aprender a estimar esses valores. Mas voltando ao exemplo, né? Se eu tinha aqui uma velocidade de 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, e a área que era 1 metro quadrado, nós teremos uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Isso assumindo, né, que o coeficiente de descarga seja igual a 1. Aí então, o coeficiente de descarga, ele tem lá o seu valor, ele vai falar, não é isso aqui, ó, a vazão real, né, a estimativa dessa vazão, na verdade, ela será de 0,3 metros cúbicos por segundo. Por que isso acontece? Porque nós temos uma redução, o coeficiente de descarga, ele vai ser, a gente pode considerá-lo como, desmembrá-lo em dois, na verdade, um coeficiente em termos de velocidade, por quê? Porque em razão da alta pressão daquele dispositivo atomizador, a velocidade ela vai apresentar uma queda também, a velocidade do fluido, né? E nós teremos também uma perda de área, né? A gente pode dividir então nesses dois aqui. Por quê? Porque se eu tenho um orifício circular, não sei se vocês já ouviram falar que tem uma tubulação, por exemplo, ela tem aqui 5 milímetros, né? Vamos pensar aí numa tubulação de 5 milímetros. Essa área, quando eu coloco um líquido sob pressão aqui, pode ser inclusive sólido, acontece isso. A tensão superficial e a viscosidade do líquido vai fazer com que se forme tipo uma membrana em volta desse orifício. E acaba que o orifício real ele será um pouco menor que o orifício teórico, né, em razão dessa membrana. Então, além dessa restrição, né, da redução da área, nós teremos também alteração no regime de velocidade. Então, o coeficiente de descarga, ele
é basicamente influenciado por esses dois parâmetros, né? Pela variação da velocidade, pela variação da área do orifício, ok? Essa próxima equação aqui, ela permite estimar o coeficiente de descarga de um determinado orifício, de uma ponta hidráulica, né? Que é o nosso caso aqui. Só que é necessário que nós tenhamos uma série de dados sobre esse orifício, sobre essa ponta. Então, a gente tem que construir uma tabela, a gente tem que fazer experimentações com essa ponta para conseguir chegar nesse valor de CD. Então, só para a gente passar uma visão geral aqui, nós temos que o coeficiente de descarga ele vai ser igual a raiz quadrada da densidade do líquido dividido pela área da seção, a área do orifício, né, no caso, dividido por raiz de 2, dividido por raiz de 1000, vezes K, que é uma constante, né, que eu vou mostrar de onde que vem isso aqui. Então, a estimativa é feita dessa forma. Se o líquido for a água, corta raiz de 1000 e raiz de 1000 aqui, né? Mas a gente vai precisar, conforme eu já havia mencionado, de construir uma série de informações, né? Quais informações são essas? Informações simples. Nós vamos precisar pegar a ponta hidráulica e colocá-la para trabalhar em diferentes pressões, e para cada pressão nós vamos determinar a sua vazão. A gente vai lá coletar a vazão da ponta naquela respectiva pressão. No caso aqui, nós fizemos um exemplo aqui, né? Partimos da pressão de 207 kPa até 2068. E fizemos, né, uma experimentação aqui, onde foi determinada a vazão uma mesma ponta, né? Por uma mesma ponta a gente fez tudo aí, ó, tudo isso. Partimos aqui, ó. Então, inicialmente a média foi 1,17, 1,63 até chegar a 4,64. Por que isso aqui é importante, a gente fazer essa equação? Se a gente voltar aqui no slide anterior, nós vamos ver, ó, o coeficiente angular da reta, metro cúbico por segundo dividido pela raiz quadrada de quilopascal, pela raiz quadrada da pressão. Então, com essa tabela aqui, nós conseguimos ajustar, construir um gráfico, né, uma reta, para extrair aquele coeficiente, né? Então, a gente falou coeficiente angular, né? Na verdade, é o coeficiente angular da reta que relaciona a vazão da ponta com a raiz quadrada da sua pressão, né? Então, por isso que aqui nessa tabela tem uma terceira coluna que fala o quê? Sobre a raiz quadrada da pressão. Então, essa terceira coluna, basicamente aqui, nós tiramos a raiz quadrada desse valor. Então, 14,38 é a raiz quadrada de 207. Então, nós vamos pegar, ó, essa coluna aqui, ela vai ser o eixo X do gráfico, e essa aqui vai ser o eixo Y. E nós vamos construir o gráfico, né, fazer um ajuste, no caso aqui, nós precisamos fazer uma regressão linear. Então, a gente tem aqui os pontos, né, que são os valores observados, e temos também a reta, né, que foi o modelo ajustado. Então, o modelo ajustado aqui é 0,1041 vezes x menos 0,1626, ok? Então, aqui, ó, nós temos no eixo x a raiz quadrada da pressão, né, do experimento que nós fizemos anteriormente, e aqui a vazão do líquido, ok? Pessoal, essa equação aqui, o coeficiente angular dela é 0,1041. Esse valor tem unidade? Ali na equação não tem, mas a gente sabe que ele tem. Por quê? Porque a cada unidade que eu aumento aqui na raiz quadrada da pressão, nós temos um aumento de 0,1041 litros por minuto na ponta. Então, nós podemos falar que a unidade aqui, ó, é 0,1041 litros por minuto dividido por raiz quadrada, né, da pressão, que é o quilopascal. Então, essa aqui é o valor K, é a constante K. Só que nós precisamos
tomar cuidado aqui pelo seguinte, no modelo de estimativa, a unidade da vazão é metro cúbico por segundo. E aqui nós temos litros por minuto. Para passar de litro por minuto para metro cúbico por segundo, nós precisamos dividir isso aqui por 60 mil. Né? Então, 60 mil, a gente faz a divisão, nós vamos saber que, deixa eu ver aqui, 0,1041 dividido por 60 mil, nós teremos uma vazão e um valor K, na verdade, de 1,735 vezes 10 a menos 6, aí agora sim, ó, metro cúbico por segundo dividido pela raiz quadrada da pressão, né? Raiz quadrada de quilopascal. Então, esse é o valor que nós precisamos considerar aí como o valor K. Então, está explicado aí de onde que vem esse valor K. No restante dos dados, não é necessário ter muito medo, né, pessoal? Porque são valores aí que estão de forma mais direta, né? Densidade é quilograma por metro cúbico, a área do orifício é metro quadrado, se for a gente assumir, né, no caso aí um orifício circular, πr ao quadrado sobre πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, e é isso. Então nós vamos estimar o coeficiente de descarga da ponta hidráulica. Para fazer aí uma fixação, nós deixamos um exemplo aí para vocês, certo? No caso, vocês façam em casa e depois a gente confere. Essa aqui eu anotei a resposta aqui, ó. A velocidade, desculpa, a vazão mínima é 1,19 litros por minuto. Okay? Então, essa vazão ela precisa ter no mínimo 1,19 litros por minuto de vazão para produzir gotas. E no caso, essa velocidade, né, para produzir essa atomização, ela é de, aqui no meu deu 16,07 metros por segundo. Então vocês façam esse exercício aí e depois, né, se for necessário, a gente identifica onde que está os erros aí, o que for preciso elucidar, beleza? Então nós temos aí, ó, tensão superficial 0,0728, viscosidade 1 milipascal. Essa unidade aqui, pessoal, vocês vão ter que mudar, né? Ela vai ficar 0,001 pascal segundo. Na verdade, é para vocês tomarem cuidado, né? Que vão ter unidades aqui. Eu acho que essa viscosidade e o diâmetro aqui será necessário converter para utilizar aquele modelo que foi apresentado para vocês. Então, os dados, né, para extrair o coeficiente da reta, pessoal, eu coloquei o mesmo exemplo aqui, então vocês vão utilizar esse valor aqui, ó, K igual a 1,735, né, que os dados aqui são o mesmo, a equação é a mesma. Aí aqui eu coloquei uma, né, no caso, se fosse uma aula presencial, eu iria fazer com vocês uma dedução de uma equação, que é essa equação aqui, ó. Essa equação é uma equação famosa também, certo? Que ela fala o seguinte, eu tenho uma ponta, né? E essa ponta, ela produz uma vazão X na pressão de P1, ok? Se eu passar ela para a pressão P2, quanto que ela vai produzir de vazão? Então, uma forma da gente estimar a vazão produzida por uma ponta hidráulica sem a necessidade de, digamos assim, de fazer essa coleta de fato, né? Então, a gente pode ter uma estimativa
As tabelas, pessoal, produzidas pelos fabricantes de ponta, elas são estimadas, né, de acordo com esse modelo, né? Então, eu tenho a vazão da ponta aqui a 20 PSI. Então, se eu quero saber a 60, eu utilizo aquela equação. Então, eu vou até pedir para vocês depois estimarem de onde que vem essa equação aqui. Né? Então, só como uma dica, essa equação aqui é a equação de Bernoulli. Né? Então, vocês imaginem uma ponta hidráulica na horizontal, certo? E para facilitar o trabalho de vocês, vocês vão precisar considerar o seguinte, que a pressão dentro da tubulação é infinitamente maior do que a pressão externa. Então, se a gente pegar aqui, ó, pressão aqui vai ser diferente de zero, e aqui, pressão externa, nós vamos assumir ser igual a zero. Nós vamos considerar a altura dentro aqui da seção, né, no meio da seção, e aqui vai ser a mesma coisa, porque está na horizontal, né, então a cota aqui, o ZA e o ZB vai ser igual, ok? E a velocidade dentro da tubulação, ela será considerada zero em relação a essa aqui. A gente vai considerar nula em razão dessa outra velocidade no meio externo ser muito maior, né? Porque a velocidade do líquido confinado aqui ser menor do que essa aqui. Aí vocês vão conseguir chegar nesse modelo aqui. Vou inclusive colocar isso aqui para vocês como tarefa da semana, ok? Pessoal, sem delongar muito, vamos passar para a parte de teoria da atomização pneumática. Nesse caso aí, o próprio nome já indica, né? A atomização vai ocorrer em razão aí da predominância da energia do ar. Então, nós teremos novamente aí aquela mecânica por trás, né? E só para ter um exemplo aqui, o que está apresentado nessa figura? Nós temos uma gota de tamanho inicial aqui, vamos chamar D0. Né? Essa gota ela foi colocada num ambiente onde tem um fluxo de ar, uma velocidade relativa, certo? Que está direcionada aqui na horizontal e para a direita. A gente percebe que, na medida que o tempo avança, né, essa velocidade do fluido, a velocidade do ar, vai imprimindo uma forma nessa gota. Então, aquela forma que originalmente, no instante zero aqui, ela era perfeitamente esférica, ela passa a sofrer as ações da aerodinâmica e vai ganhando como se fosse uma bolsinha aqui, né? Com o aumento dessa velocidade, né, e também com a continuidade da gota nesse fluxo de ar, nós teremos aí um processo de formação de gotas. Né? Então, conforme já mencionado, a energia do ar ela será muito maior do que a energia do líquido. O líquido ele foi basicamente liberado nessa forma de gota dentro desse fluxo de ar forçado. Novamente aqui, para fazer essa classificação, nós deveremos pensar no adimensional de Weber, né, e também no de Onsorge, que vão medir respectivamente a capacidade, né, o potencial, a tendência de quebrar esse líquido em gotas, ok? E o de Onsorge, a questão da tendência delas permanecerem dispersas, ok? Eu não vou delongar muito aqui, mas aqui tem essa figura que é interessante. Ó. Então, a gente tem aqui ó, um adimensional de Weber. Né? Então, nós temos um valor aqui menor ou igual a 12, é uma velocidade baixa do ar, vamos pensar dessa forma. E nós percebemos que a gota ela foi quebrada, né, em gotas aí que são grandes. Né? Ela foi dividida em duas gotas aqui bem grandes também. Na medida que nós vamos aumentando a energia desse ar, vamos aumentando a velocidade do ar, o adimensional de Weber naturalmente ele vai ficando maior, né? Aqui já está entre 12 e 50. A gente percebe que o resultado final já são gotículas menores do que essas inicialmente promovidas. De 50 a 100, mesma coisa. Aqui nós temos de 100 a 350 e aqui o chamado quebra catastrófica, né, que é o interessante para nós aí dentro de um pulverizador, né, dentro de uma máquina que produza gotas. Né, então nós já temos aqui a formação de gotículas bem menores.
ok? Tanto acima de 350 aqui já é o limiar, né? Então, inclusive essas classificações existem, né, pessoal? Aqui a quebra vibracional, quebra no padrão mochila, né, porque ela faz uma bolsa aqui, na verdade. Quebra bag stammy, que é bolsa stammy, né? A gente faz tem tipo uma estrutura de uma flor aqui dentro. Chip stripping seria faixa ali vamos falar, nas crestas, né? Nas extremidades, a gente tem esse ganchinho aqui, ó. Não fugiu a palavra agora. E aqui, finalizando com a catastrófica, que já é um valor bem acima aí dos demais, ok? Novamente, devemos pensar aí no número de Ohn-Sord, né, com aquelas características que a gente já viu, na tendência dessas gotas ficarem dispersas. Não é importante só você ter um elevado valor de Reynolds para produzir gotas, mas também o de Ohn-Sord para manter essas gotas dispersas no ambiente, né, durante o seu transporte. Aqui a relação já apresentada anteriormente, eu vou passar para vocês para esse aqui, ó. Pessoal, o que é esse exemplo aqui, né? Nós temos um fluxo de ar, temos um orifício ali liberando o líquido, né? Então o líquido ele entra no fluxo de ar que está aqui na horizontal e para a direita. E o que acontece? Esse ar, por estar com uma velocidade, né, as forças iniciais dele serão maiores do que esse líquido que a gente está colocando aqui no meio desse ambiente, e nós observamos aqui uma superfície de quebra, né, o líquido ele entra aqui como se fosse uma lâmina, né, um tubo, e por efeito desse fluxo de ar nós vamos presenciar o surgimento de distúrbios nesse líquido, né? nessa lâmina que foi colocada aqui dentro desse fluxo de ar. Então, esse distúrbio, né, vai produzindo aí corpos, ligamentos um pouquinho maiores, sem muita forma, e que serão quebrados numa segunda fase em gotículas menores, né? Então, já tem aqui a formação do espectro de gotas. O que é importante a gente pensar isso aí? Conforme já apresentado para vocês, atomização é uma briga entre dois fluidos, né? Um que vai estar na fase líquida e um vai estar na fase gasosa. Então, falando de ar e água, para simplificar. Se a água tem mais energia, a atomização por pressão, porque essa pressão, essa energia foi obtida por meio do incremento de pressão. Se o ar tem mais energia, nós estamos falando de atomização pneumática, né? Então, é uma briga entre esses dois fluidos, né? Entre o ar e a água. Na atomização pneumática, o ar deve ganhar. Então, por isso, a gente tem um quociente aqui, que é o seguinte, ó. Nós consideramos aqui as forças inerciais, ó, do líquido, comparando aqui com as forças inerciais do ar, né? A gente, então, está falando entre a relação da energia do fluxo de ar e a relação, entre a relação da força inicial do líquido e a força inicial do ar. Se eu tenho um valor maior, né, no caso aqui nós temos sempre densidade vezes velocidade ao quadrado, né? Se eu tenho um valor maior de Q, o que está indicando? Maiores valores de Q indicam que o líquido está com maior energia. Então, se eu tenho um valor de Q igual a 1, por exemplo, o que acontece? Quer dizer que a energia do líquido está igual à energia do ar. Então, essas situações elas vão dificultar a formação de gotas. O que é necessário? Necessário é que nós tenhamos um valor de Q, né, desse índice aí, que seja maior. Porque nesse caso, o Q aqui ele tem que ser menor, certo? Porque a energia que deve prevalecer é a energia do ar, né? Então, nós temos aqui uma figura na sequência que ajuda nesse entendimento, né? Então, nós temos aqui ó, um valor de Q igual a 17 e aqui embaixo um valor de Q igual a 11. Nós percebemos que aqui ó,
o ligamento, né, na verdade, a formação de ligamentos no líquido começa um pouquinho mais alto do que na região aqui, ó. Inclusive, aquele que a figura chama, né, de altura de penetração aqui, ó, tá diferente, né? O que que acontece? O líquido, com esse Q igual a 17, ele tem mais energia. Se eu continuar aumentando a energia desse líquido, vamos pensar aqui que eu estou aumentando a pressão. Vai chegar um momento que esse líquido vai atingir uma altura ainda maior dentro desse contexto. Mas se a gente pensar que isso aqui é um tubo, né, nós estamos dificultando o processo de formação de gotas pelo princípio pneumático, ok? Então, nessa figura de baixo, onde nós temos aí um Q menor, quer dizer que a energia do líquido ela está ali 11 vezes, no caso, né, maior do que a do gás, a gente já tem uma altura de penetração um pouquinho menor do que no exemplo de cima, né? Então, a gente está pensando aqui na formação da região de quebra, viu, pessoal? Essa altura de penetração aqui, nós estamos falando da região onde que inicia o processo de ruptura das gotas. Vou dar um exemplo aqui para vocês não se esquecerem, né? Imagine que vocês têm um ventilador potente, né? E vocês começam dentro dessa ideia aqui, a colocar um jato de água sobre a influência desse movimento do ar, né, do ventilador. Então acontece o seguinte, o ar está confinado aqui dentro, ele está dentro da tubulação. Se você aumenta infinitamente essa velocidade do líquido, aumenta a pressão, o que vai acontecer? Aquele jato de água ele vai passar pela corrente de ar e não vai sofrer nada quase, né, em termos de distúrbio aqui no seu filamento. Ó. Por quê? Porque o líquido ele tem muito mais energia do que o ar. Ok? Então, essa é a ideia. Voltando aqui nesse slide com esse esquema, né? Se eu tenho um líquido que está com alta pressão, com alta energia, ele vai passar quase que diretamente aqui, ó, né, sem a formação de gotas. O que vai ser formado de gotas será muito pouco pronunciado, né, em relação a situações em que o líquido tem menos energia. Então, eu quero que vocês entendam que é um balanço, né, entre a carga energética do ar, do fluxo de ar, na verdade, e a carga energética do líquido. Se o líquido tem muito mais energia, a gente já sabe que tem outro nome para essa atomização, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Eu passei um exemplo aqui, assim como o anterior, só para vocês fixarem, que é para vocês calcularem a velocidade mínima para a ocorrência da ruptura da gota com o padrão chamado aí de bag breakup, né? Então, no caso, vocês vão ter que voltar naquela classificação que foi apresentada, ver qual que é o limiar, né, qual que é a velocidade mínima, na verdade, qual que é o valor mínimo do número de Weber, e vão calcular, né? Tem aqui a densidade do ar, tem o diâmetro inicial das gotas, e aqui tem a superfície do líquido, ok? Então é só chegar no valor aí, não sei se o meu aqui acho que deu 27,2 metros por segundo. Bom, pessoal, então essa é a atomização por trás do princípio pneumático, né? Só para vocês saberem como que ocorre, né? E agora, para fechar sobre os princípios mais utilizados na agricultura, vamos falar sobre a atomização centrífuga. Essa atomização centrífuga, ela já carece de um mecanismo, né? Então um mecanismo que vai ter movimento, um mecanismo que tem um papel muito importante em termos de energia para a ocorrência da fragmentação. Vamos lá, então de forma resumida, o que seria esse mecanismo, né? Boa parte das vezes é um disco, e esse disco ele tem raiações aqui, são sulcos, né, dispostos de forma radial,
e voltados para a face superior. E na parte central, nós temos um alimentador que vai colocar o líquido no centro desse disco, né? E esse disco, fiz uma bagunça aqui, deixa eu só... Então, esse disco raiado girando em alta rotação, quando o líquido é depositado no centro desse disco, cada um desses sulcos, né, dispostos de forma radial aqui, ele vai segurar um determinado volume de líquido e pelo fato dele estar girando, né, ele vai acelerar esse líquido em relação aqui no sentido, né, da periferia. Então, quando esse líquido chega na periferia, ocorre o processo de formação de gotas, assim como está posicionado, né, aqui embaixo para vocês. Ó. Então, nós temos uma vista superior aqui, né, o líquido é posicionado, aqui as forças radiais, né, o efeito, no caso, centrífugo, e nós temos a formação de gotas aqui na extremidade. No próximo slide aqui, vamos ver se é isso, né? Geralmente em pulverizadores comerciais, isso é exposto aí como se fosse um copo, né? Nós temos aqui esse copo com essas ranhuras internas, né, dispostas de forma radial. Então, esse líquido ele sofre uma aceleração aqui do centro para a periferia. Quando chega na borda desse disco, nós temos o processo de formação das gotas, né? Por quê? Porque esse líquido ele chega com uma energia, ele chega com velocidade nessa extremidade, e aqui ele vai ter contato com outro fluido, né? Com o ar, que nós já sabemos aí sobre o balanço de energia que é necessário ter, né? Bom, então nesse caso aqui, ó, só um detalhe aqui na borda do dispositivo atomizador, nós temos a presença dessas ranhuras aqui, que na verdade são continuidades dos sulcos, né, que eu mencionei com vocês, e aqui a formação de gotas, ok? Nós vamos falar um pouco sobre homogeneidade de gotas na próxima aula, certo? Mas esse tipo de dispositivo ele tem influência de uma série de fatores. Se você coloca uma vazão de alimentação muito intensa aqui no centro dele, nós vamos ter gotas maiores. Se você gira esse copo aqui, né, esse mecanismo, se você coloca ele para girar muito rápido, as gotas formadas serão menores. Então tem algumas características aí que a gente vai comentar mais ao longo da disciplina. Só para a gente ter um modelo, né, aqui tem um trabalho que relaciona, né, com base nas características do fluido e na característica operacional do mecanismo, nós temos aí como estimar o tamanho das gotas produzidas, né, no caso aqui é o DMV. Temos aí que o fator K é uma constante, que tem valor igual a 3,76. O W é a velocidade angular em radianos por segundo. Tensão superficial, né, em milinewtons por metro. Diâmetro do disco é o D. Desculpa, é o D menor aqui no caso, o pessoal ficou D maiúsculo aqui também. E ρ é a densidade do líquido. Então, conhecendo isso aí, a gente consegue estimar mais ou menos o tamanho da gota a ser produzido. Só para fechar essa ideia do dispositivo centrífugo, nós temos aqui, ó, vazão de 4 ml por minuto. Então, temos 4, 4 e 4. Quando nós passamos aqui, ó, a velocidade angular de 9.000 para 15.000, olha o que acontece. O DMV, né, que é o diâmetro da mediana volumétrica, a gente vai ver isso mais à frente, mas vamos pensar que é o tamanho médio da gota. Né, ele partiu de 71 para 40, e o intermediário aqui foi 56. Né? Então, o aumento da velocidade angular produz a redução do tamanho de gotas, e se a gente fizer uma análise dentro apenas de uma velocidade aqui, nós vamos conseguir tirar a informação que a vazão
ela aumenta o tamanho de gotas. Então, aqui em 9.000 RPM, nós temos que o aumento da vazão de 4 ml por minuto para 60, o tamanho de gota foi de 71 para 81. Aqui no outro caso foi de 56 para 60. Então, temos uma predominância, né, do aumento do tamanho de gotas. Isso porque o filme de líquido dentro daquele copo ele fica maior, e dessa forma seria necessário você imprimir uma energia maior, né, na forma de rotação para conseguir fracionar todo esse produto, ok? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza aqui essa apresentação de hoje, nesse tema. E é o seguinte, nós temos algumas questões, na verdade, isso aqui vocês não precisam me entregar nem nada, mas só para vocês exercitarem ao final, né? São algumas questões, qual que é a importância, quais os termos, atomização, spray, gota, qual que é a importância da atomização para a agricultura, explicar como as propriedades físicas interferem na atomização, efeitos dos surfactantes na atomização, falar a relação entre vazão e tamanho de gotas. Então são algumas questões aí só para dar um fechamento mesmo no nosso conteúdo dessa aula, ok? Então eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e até a nossa próxima videoaula.